Tá bem, bora. Bora. Muito boa noite, dinheiro monguinense, tendo em conta, boa noite, bom dia, boa tarde, tendo em conta o espaço onde eu não ouvi, não. Não está mais na boa opinião pública, onde que não notice diversos temas a nível nacional, para não poder debater que não painelista hoje, nunca tem Henrique, nunca tem Yannick, nunca tem Juliano, mas nós estamos ali com o Nanduco hoje no programa, nós estamos ali também com o Maquilo, também sempre que ele não está dirigir o programa, não está a moderar. Por isso, acho que não diz em relação ao tema que não debatamos, não analisa a situação política na Guiné-Bissau, principalmente declarações do Presidente da República, a questão do Supremo Tribunal de Justiça, de que indefere o processo que pedido de impugnação que requerido para deputados de Madem. E em relação a isso, não propriamente sobre a reação também que eles teve em relação a esse tema. Por isso, nós estamos com o Nanduco, mas antes disso, somos aquilo que está na Guiné-Bissau e, bem, neste momento, está não me está aquilo para contar mais ou menos como que não está como aqui Guiné está. E que sempre não tem alguém que está diretamente lá na Chão, que politicina coisas lá de Chão. Mas aquilo, como que Guiné está, como que senti Guiné, como coisas na Bela. Boa noite, Nheiro Manjonilto, boa noite, ouvintes da Rádio Bantabá, boa noite, no comentador ou painelista Quintino Nanduque, e para falar pronto, como está a partir de Bissau, que nesse momento mais lindo é calor que é chile, e é calor a mistura com também propriamente tempo político que não tem ali. Eu falo como um outro país, em termos gerais, não pude falar, tirando sua parte política, e a mim que faz 8 anos, pelo menos para quem que, visão de quem que faz 8 anos e cabine ali, algumas coisas estão diferentes, não é? A nível de uma que não falava, questões, por exemplo, de energia elétrica, embora eu ouvi alguns cortes ali, mas e aspectos que melhorar, mas infelizmente não é um país que está bastante dominado para a questão política, portanto a agenda política domina gente, uma para pegar gente na toca-toca, na táxi, na todo lado, e sobretudo, e tem uma coisa que nós painelistas costumamos ter eles muito na nossos programas, que é questão de polarização. Cada papel distinto, o que percebi como a nossa sociedade está polarizar sobretudo a nível de personalidades. É questão de falar pro tal, pro fulano, pro beltrano, pro citrano, e tem muito esse tipo de posicionamento. Portanto, coisas estão muito personalizadas. Na política, a hoje a gente está mais na pro, soma que não fala para quem chama nomes ali, mas não protagonistas que não se vi, que ele está muito patente. Busca na táxi, na toca-toca, busca até em termos de diálogo na família, o está percebido propriamente na comunidade, por exemplo, venir a perguntar, manga de gente com papel que ele está percebido logo, posicionamento político de manga de gentes. Do resto... Sim? Mas, por exemplo, em relação a isso, Maquilo, por exemplo, botar o na Guiné, por exemplo, como é facto de ainda estar mais ou menos pro de lado, pro de lado, de alguma forma, e está sendo tão forte que pode criar alguma inimizade entre pessoas, assim, entre família, por exemplo, de alguma forma assim, e está cheguei a ponto, e depois só, está defender depois, está como junto, vai jogar junto, continuar amigos, para sempre. Por acaso é curioso que a gente está, essa questão de posicionamento, sobretudo de a favor de alguém ou de lados que estão na combate político, mas que nota, a minha nota, por exemplo, nem pode falar a nível de questão de ofensa, até de ressentimento. Eu penso como ressentimento político que tem, essa é a análise pessoal, está na protagonistas. Mas em termos de gente que está atrás, Bucato diz que alguém é pro fulano ou beltrano, mas até conseguir ter um diálogo ali. Por exemplo, se uma coisa no caso que eu estava no táxi, onde é que olha 3 gente engolindo o condutor, um é pro um protagonista, outro e que outro dos é pro,
mas não teve diálogo. Até a altura que a gente ganha de si não sai, não há nem tipo de atrito, nem tipo de insulto. Cada quem invoca esse argumento. E portanto, bastante curioso nesse aspecto. Do resto, o país para, obviamente, botou olhar, porque a nível de questão de tempo ali, o país para, contra quem chega logo na primeira semana de maio, portanto, greve, essa semana também tem greve de função pública, mas que tem nenhum tipo de capacidade de reação. Por exemplo, só essa semana, quando teve reação do primeiro-ministro para comentar, portanto, é paralisação que está na acontecendo. Portanto, país político, não está a referir país político, mas depois, a nível de sociedade, cada quem não movimenta, se o bai basta só sai, não é gente mandrugada, gente na yanda, se o bai ferra banda inti com, na toca inti gente na movimenta, bobe, que era aqui na busca vida. Portanto, esse que é curioso na terra, gente na vive política, mas ao mesmo tempo é capaz, é na vive. Muito bem. Portanto, e depois que o resto país, outras coisas que não tem de bom ligo não pode aproveitar, não é esse tempo de mango, não é tempo de caju sobretudo, não é? Aquilo que sabe para ali, a nós que vem agora que não chega ali, aquilo que não dá aproveita, aquilo que tem de manga dela, nesse aspecto ali, não fica manos. Você sabe que às vezes muito obrigado mesmo, e sempre bom hora que alguém está aí mandando notícias assim de terra, assim, e sempre muito, e terminando por não perceber melhor, a gente não está não debater, não pensa, mas às vezes hora que está lá na terra, não mais ou menos assim, e graças a Deus eu consegui expressar assim o passado de uma forma muito bem feito. Não consegui ter Henrique, como se pensava no Ghana por ter na Laos, mas graças a Deus, Henrique, grande combatente e tem a esforço que está com nós hoje. Felizmente não tem jurista ali, né? Não tem, então, não pensa que esse como aquilo lá não podia utilizar durante o programa é a abordagem que ele fazia. Mas pensa, não entrava, se não tem Henrique, não tem Nanduque, não entra para poder começar a debruçar sobre aquilo que o tema que notícia que mais ou menos questão da análise política da Guiné-Bissau e concretamente não comecei a começar a questão da declaração do Presidente da República. Nanduco não vino? Não, eu vou não tentar posicionar porque tem que mudar de minha secretária para ver como é perto do quarto de um colega meu. Não, eu gosto perfeitamente. Tá bem. Então, não me estiva, o Presidente da República faz uma entrevista daqui para ver sobre vários temas, mas daqui faz uma declaração como se batisse e não li para não poder começar a conversa partindo da declaração. Ele falou como ina pera resolução, ina pera tenta de usar questão do microfone, algo não pode acho que fazer. Na minha microfone é de que tipo, é que está fazendo barulho. Tá bem. Então, o Presidente da República foi declara que nessa declaração ele falou que ina pera para resolução dentro da Assembleia. Henrique, me chamou como estava bom. Não para ver mangar sobre isso. Até da última vez não falava. Por acaso não pensava nisso, não falava pouco deputados vai leva aqui caso para tribunal. Foi a primeira que que falou com uma uma única via que podia fazer, bem, a única coisa que podia fazer, o não vai tentar apresentar alguma coisa no tribunal, depois disso para fazer. E esse também significa como não programa, me pensa, se por que ser o que é óbvio, mas me pensa como se calhar também deputado acompanha bastante, nós juristas, não grande cabeça que não tem na plantel. Mas em relação à pergunta que me chegou a colocar, e no sentido como boa acha como e fazer sentido para a decisão do Presidente da República de nomear primeiro-ministro depende exatamente da resolução do momento que está na ANP. Na ANP.
E aí, vou sim, Henrique, vou. Não vi direito. Não viu, mas está em grande proteção, mas não ser muito breve. Tá bem. A nível técnico, o office está muito perto. Pinhel, não ouviu o baixo. E eles avós um bocadinho. Compromisso de dívida, não ouviu perfeitamente, não é? Compreendendo a situação técnica, não ouvi, não. E que está perfeitamente, mas não compreendo. Está perfeitamente. Boa noite, ouvintes de rádio. Estava especial para esse programa. Opinião pública e boa noite para o Mari, que está assistindo para o live. Tecnicamente, boa noite para o Machito. Mantenha minha irmã na terra lá. E boa noite para o João e boa noite para Nanu. Bom, já na primeira vez que nós falamos sobre assunto, sobre dimensão do primeiro-ministro. Pinhel, nós estamos a ouvir muito mais. Muito mais. Mari, como é que o Pinhel chegou? Como é que Henrique chegou? Mari, não ouvindo? Isso é melhor. Não, gosto de melhor. Está melhor. Sim, não falava é a primeira vez que nesse programa que não debatia sobre questão se tem ou não um condicionalismo de nomeação de primeiro-ministro está condicionado para a resolução de conflito jurídico e institucional na ANP. Bom, durante a semana não vi Presidente da República e Papia, um dos pontos que fala sobre esse, de como e está na pera tribunal, até por aí estamos com partidos políticos para nomear primeiro-ministro. Bom, meu ponto de vista já foi claro várias vezes, como não tem órgãos soberanias que têm poderes, têm competências e tem um princípio muito básico nas relações órgãos soberanias que independência e separação dos poderes. Cada poder que não tem competências, tem atribuições e como falam várias vezes também de como se não vai buscar a nível de legislação tem que ser do condicionalismo jurídico e constitucional para a nomeação do primeiro-ministro, não é nada que não fala sobre como e tem a ver tem que existir um funcionamento pleno da ANP para o primeiro-ministro nomeado. Bom, várias opiniões diferentes sobre o assunto, outros acham como e que tem outros juristas, colegas, professores, têm uma opinião diferente, não entendem como não, uma vez que a Assembleia Nacional Popular e o próprio governo emanado da Assembleia Nacional Popular o governo, mesmo que nomeado, e tem sempre uma limitação funcional, uma vez que a Assembleia está em funcionamento em pleno, mas o que não lei constitucional falando é como a primeira coisa, não tem a nível de ordenamento jurídico, hierarquias nas normas. Que está falando como normas superiores, e está prevalendo sobre normas inferiores, ou seja, a Constituição da República e não carta, e não lei magna, tudo leis inferiores a ela têm que obedecer a Constituição da República. Está claro que ela. Portanto, primeiro, se tem choque constitucional se tem uma lei constitucional que tem divergência com uma lei ordinária, ou seja, lei de base, ou decreto-lei, ou lei de Assembleia, portanto, a Constituição tem que prevalecer acima daquela lei. Ou seja, prevalência de lei superior sobre leis inferiores. E que está prevalecendo, e qual que princípio na Constituição nesse momento que está prevalecendo sobre, por exemplo, quer questão de regimento, quer que, por exemplo, as posições que os partidos estão a defender? O que é que está previsto na Constituição que está prevalecendo sobre as leis que eu referi? Bom, a Constituição da República pode definir, a própria lei que pode regular tudo matérias de relações sociais. É como muitas vezes, leis também está baseado o funcionamento da lei como o que tem um diferendo a nível de conflitos sociais, e tem sempre outros argumentos que buscar outros elementos que estão focados para poder resolver um problema. E um dos tais, acima da lei não tem princípios gerais de direito e princípios muitas vezes que a lei, mas em regras que está regulamentar várias situações. Que não falei, um dos princípios que a lei constitucional fala, e como a Constituição da República está prevalência de leis magnas sobre próprias outras leis. O que me fala? Que me fala como e que existe nenhuma lei na língua constitucional que não fala como se tem conflito entre norma
constitucional e norma ordinária ou norma legal e está previsto norma legal, mas que em princípio que está a reagir próprio ordenamento jurídico guineense. Não só, todo o país, o mundo que está definindo o ordenamento jurídico, que tem leis como princípio de funcionamento do Estado, e como lei magna, Constituição da República, está a prevalecer sobre isso. O que é que me fala? Que me fala como se tem diferente, se tem um conflito entre normas, funciona prevalecer. Mas não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema de como e que tem um conflito entre norma constitucional com norma com o regimento da ANP que uma lei ordinária. Sabia o que a Constituição da República fala? Que a lei magna falando como para o meu primeiro-ministro tem que ter só dois requisitos constitucionais. Primeiro, e tem que ter resultados eleitorais, tem que ter resultados definitivos, eu expliquei já 2 semanas atrás, e depois o presidente da República tem que ouvir partidos políticos para ouvir partido, cada partido representado na ANP que tem melhores condições de formar governo. Que explica também como governo e que como partido que ganha a eleição que tem que governar. Mas e tem que ter um partido que não garante maioria no parlamento, basicamente que tem partido mais votado tem mais condições de garantir maioria no parlamento. Portanto, o presidente da República, na minha ponto de vista, acha como está na viola da Constituição da República, está a cometer um ato que está falando omissão do próprio cumprimento de lei magna, que é a Constituição da República. A Constituição da República condiciona nunca o funcionamento da Assembleia Nacional Popular ou do meu primeiro-ministro. Agora, o que pode acontecer como? O que o primeiro-ministro nomeado, não tem fases, não sei como, depois que nomear o primeiro-ministro, e tem que formar o governo. Não é? Que segunda fase. E depois do governo formado, o governo tem que levar, através do primeiro-ministro, tem que levar esse programa de governação na Assembleia. Ou seja, não tem ainda 2 fases constitucionais que na BIMPI, mais ou menos, queriam um impasse no funcionamento pleno da Assembleia. Ou seja, só na terceira fase, na fase de próprio exercício de funcionamento pleno da Assembleia, não podemos ter nenhum handicap, não temos nenhum obstáculo para ver se a Assembleia está a funcionar. Não é? Que ela pode permitir que o governo não funcione em pleno. Muito bem. Ou seja, governo tem que nomear. Sabia como? Que está em causa, né, Caule? Que está em causa e que não funcionamento do governo. Que está em causa e que o governo funcione em pleno. Mas uma vez que a Assembleia Nacional Popular e eles, enquanto que tem decisões judiciais, ou não teve como tribunal decidir providência cautelar, depois não explica o que aquilo significa próprio em termos jurídicos, ele como uma vez que o tribunal quer decidir nada sobre conflito que existe entre partidos políticos representados na ANP, e tem toda a condição para o presidente da República chamar partidos políticos para aqueles indicados para ser primeiro-ministro. Então, agora, o governo entra em função e precisa para o programa passa no Parlamento, mas não tem coisa clara como enquanto que tem decisão de tribunal, enquanto que tem uma decisão de tribunal que não anula, difere próprio, anula o ato eleitoral da Assembleia Nacional Popular, que órgão eleito na Assembleia e órgão eleito, como posso falar, um órgão para todos os efeitos e eleito. Para ver o quê? Então, houve uma eleição por sério e por recorrer de vícios, mas enquanto o tribunal quer decidir, portanto, a minha gata tem aquele motivo que a Assembleia quer funcionar. Se fazer eleições, fazer eleições. E tem um grupo de deputados que entendem como, e tem irregularidade, tem vícios que levam à anulação do próprio processo eleitoral. Enquanto o tribunal quer decidir, a Assembleia tem que funcionar. Se não é do regimento da ANP, está falando como, para ter um funcionamento da Assembleia plenária, tem que ter no máximo 52 deputados em funcionamento. Ou seja, tem que existir maioria absoluta. Se não tem 102 deputados, se está no Parlamento 102 deputados, está 52 deputados no Parlamento, portanto, e tem toda a condição regimental para o Parlamento funcionar. Mesa que tem conclusão de processo de eleições, mas não conclusão do processo de eleição, cada pode impedir funcionamento de mesa precisa de 3 elementos para funcionar: presidente e 2 secretários. A minha cada compreender que tem momento próprio ANP, na pessoa de Cidadão Caçamar, como presidente eleito, quer convocar a Assembleia Nacional Popular, como para começar a discutir problema do país, para ver como se houve eleição e que tem necessidade
de país, de Assembleia para, enquanto o tribunal quer decidir como se é ato ilegal. Agora, é importante ter precaução, não proibir funcionar, tudo atos que não decidir, a revelia do tribunal e por tornar como inexistente. Mas, Erico Novinho. Uma vez que o tribunal tem que decidir a própria formação de mesa e eu disse que isso vai levar a unidade de área para as eleições na ANP. Erico Novinho. O Novino. Erico. O Novino. O Novinho. Quem é o Novino? Nasce Erico Canovino. Erico Canovino. Pinheiro. Mas aqui não gasta no bolso, não é muito baixo. Espera só, Pinheiro, Novino. Não pedir ajuda de no assistente. O Novino, Pinheiro. Erico Novino. Pinheiro. Bom, enquanto não can ouvir Pinheiro, enquanto também não pedir ajuda de Mari, não vai ouvir, portanto, no segundo painelista que Quintino não ouviu aquele? Não, eu gosto perfeitamente. Ok, portanto, pegando naquilo que Pinheiro não pode ver ali manga de bias ali no programa e traçar sempre dos cenários que eram possíveis, dos cenários que o Presidente da República poderia acudir, não é? Para, portanto, decidir. E era esse cenário de como estava reunido tudo condições a partir do momento que elegido mesa da Assembleia, apesar de vícios que indicaram para a oposição, o Presidente da República poderia basear naqueles factos de eleição de mesa e nomear novo primeiro-ministro. E tem aquele outro cenário, não é que não tem, portanto, até Yannick que defende essa posição ali, portanto, reiteradamente, aqui falar como sendo o Presidente da República garante portanto, de Constituição e propriamente de estabilidade, se Constituição de mesa, apesar de a Assembleia ser um órgão de soberania autónomo, se mesa, se composição e tem vícios, o Presidente da República que tem que nomear, portanto, primeiro-ministro, nem governo, para ver como ele garante de Constituição e de tudo de leis na Guiné-Bissau. Portanto, na Puntal, para acompanhar a posição do Presidente da República, assim comunicação, nessa semana, onde que está na apela, como ele está na guarda, entendimento na ANP para poder nomear novo, portanto, primeiro-ministro, soma também para a formação do governo. Essa posição é inconstitucional e faz todo sentido, ou calque, portanto, bom entendimento. Boa noite a toda a gente que está nos acompanhando. E para falar no ouvintes do Kuma. A mim, na semana passada, eu defendi como o Presidente da República fazia bem e papel até naquela semana. Porque se papel é por papel algo errado, que não põe em causa se competência como Presidente da República. Mas, passando poucos dias depois, e acaba de vir papel, que nunca me estava no país papel. Mas a mim, que tem na força de impedir o país papel, nós, sincero, desses conselheiros, não falaram do Kuma. Acabou por pronunciar sobre a caso da forma, porque senão acabou próprio, uma está na viola Constituição de Guiné. Competência do Presidente da República e quer defender o regimento da ANP e de defender na Constituição. Se não houve, o Presidente da República se atribuições e para representar o Estado de Guiné e que para representar grupo. Não, mas é posicionamento mostrado como o Presidente está a representar grupo. Acabou cortando só para fazer gente perceber que está em causa. E segundo, o Presidente da República tem como atribuições defender a Constituição da República. Mas a vossa uma defender de como o governo está nomeado porque que houve uma composição completa de mesa da ANP porque está a defender a Constituição. Mas tem uma coisa que está assistindo a Presidente da República, é de que tem 30 dias. E tem 30 dias, portanto, daqui a poucos dias, que dias não acaba? A mim, defender a posição do Kuma. E por ficar calado, e falar nada, só a partir de que dias que por tomar uma decisão sensata de nomear um governo. Porque nada nomeando um governo, nada que está impedindo de nomear o governo. Se a gente está na lega de Kuma,
O governo é uma emanação da ANP, sim, mas deputado, se a Bahia toma posse, e começar a contar a partir de lá que a emanação sai. É que a gente tem que defender, é que nós outros não temos estado a defender de como a Constituição da Presidente da República, requisitos para nomear um governo, independentemente de se o parlamento está a funcionar ou não. Aquele governo, por bem funciona simplesmente a meio gás, pode ver como se programa do governo e orçamento do Estado por bem cá aprovado. Mas não tem orçamento anterior do Estado. Aquilo que está a falar do 10º. Não pode trabalhar com aquilo. Não, essa é a opinião banca acordo lá, mas não precisa ver como não. Tá bom. Obrigação ali também, mais ou menos também para tentar fazer que pergunta que purifica não rege daqueles que não viram na casa. Vou fazer uma afirmação, onde eu falo como Presidente da República que é para defender o regimento da ANP, mas sim para defender a Constituição da República. Por exemplo, Bocacha como se o Presidente, por acaso, nessa intervenção e que invocá-lo de uma forma clara, por acaso, se ele invoca a questão da instabilidade, ou seja, e prevê alguma futura instabilidade com a nomeação do governo, tendo em conta a situação que está na ANP, ele pode estar nessa situação, na promover aqui que ele tem que garantir, que questão de estabilidade na eleição. Porque se ele nomeia governo, que ele, a partida, tem indício e cívico, que governo, por bem, cai em alguma questão, situação de instabilidade, ele tem também, seguindo a Constituição da República, e por invocar aqui argumento que falou como a mim, garante da estabilidade, então nunca pode cometer um ato que não vai promover instabilidade de uma certa forma. Nunca se segundo eu percebo a pergunta que colocou. Eu percebo a pergunta, essa é uma pergunta que manga de gente tem a estar na coloca. Mas a mim não está a sentir barulho um pouco, não caso que seja Henrique. Henrique, desliga só o microfone, eu sei bem, desliga só o microfone na coloca. Muito bem. Sim, e portanto, essa é uma pergunta comum que a gente tem a estar na coloca. Mas, irmão, aqueles que estão acompanhando, tem que saber uma coisa. Se o presidente, com a Constituição atribui certas atribuições, e que por invoca, que por bem acontecer amanhã para violar na Constituição. E que por aí. Que por bem acontecer amanhã, aquilo aí que acontece ainda. E por bem acontecer amanhã, que acontece. Portanto, aquilo aí que é razão suficiente para estar a violar uma Constituição. Para além desse, simplesmente não tem que julgar uma coisa. O Presidente da República, ele entrevista que dá naquele dia, e faz no princípio exatamente do como. E que a Constituição que está a defender neste momento. E que a Constituição está a defender que a gente alega na ANP. Mas aquilo é completamente contraditório o papel que tem. Se a boa garante de estabilidade, a boa jamais vai poder invoca a razão de conflitos simplesmente para nomear um governo. Então, a gente busca simplesmente, em vez de buscar dar uma conferência de imprensa, e depois, naquela conferência de imprensa, a gente percebe qual o posicionamento. A Constituição fala uma coisa. Então, uma bocacha como na do microfone, Quando vem? Sim, alguém que liga mais de repente. Uma bocacha como a Presidente da República tem a obrigação também, ou seja, e por ser importante para ele pressionar político no Parlamento, para antes dele prosseguir com a nomeação do governo, para eles resolvendo o problema de forma para ver que ele é um problema, e por ser um problema político e tem que resolver politicamente. Ele bocacha como ele por estar na exercício de magistratura em relação, se influência em relação a partidos, daqui não exige eles para resolver que problema ainda no Parlamento. O problema é, olha, o Presidente da República, neste momento, para exercer a magistratura, como quem que deve estar tenta resolver problema
ou media problema e tinha que papel para a gente, não numa conferência de imprensa. Porque numa conferência de imprensa é muito fácil a gente perceber qual lado que ele ia defender. Muito bem, então... Não percebi. Porque o problema da Assembleia jamais fica por impedir a nomeação do novo governo. A minha dá só um exemplo para quem quer um exemplo prático. O que acontece ali na Portugal? Depois da eleição legislativa. Partidos políticos, ou partido da esquerda, na altura, foi a seguinte princípio como: se o governo nomeado é na fase que o governo cai no parlamento. Mas o presidente da república cá tem outra forma. E nomea o governo. E o governo cai no parlamento. Quintino. Se o governo que nomear na altura, o presidente da república não está a fazer o quê? Na viola a Constituição portuguesa. Porque houve um partido vencedor. Agora, e que tem uma garantia se contra aquilo outros não têm uma coligação. E teve que nomear partidos que dão garantia de como é para o governo. Não tem que se ver. Se o problema tem no parlamento, aquele é o problema do parlamento. Constituição é outra coisa. Nada que está impedindo a nomeação do governo. A nós não defendemos na semana passada, não continua a defender. Quintino, e essa pergunta por também servir propriamente para Pinhal. Porque vou invocar, por exemplo, questões de nomeação de governos anteriores num contexto que não pude falar também diferente, pelo menos em termos formais, porque era uma situação que não pude falar de emergência, onde que houve crise política que despolitaram e que provoca depois manga de outras situações que leva e cria condições, quando eu refiro, por exemplo, até de nomear governo com coligações, com apoios de base parlamentar. Não está no contexto onde não sai não pude falar, de anormalidade constitucional, não é? Não está na retomar normalidade constitucional. Que como eleições realizadas e tem já vencedores, parlamento, portanto, neste momento, está quase que está na compudo, suma com a Constituição da Provi. Olhando para a crise que passa, por exemplo, suma que fala, a intervenção que o presidente faz ali na manga de Bias, e fala de entendimento, e fala de desafios que o país na enfrenta em termos de reformas, que tem impui entendimentos. E, portanto, se conferência de imprensa, embora não tenha na decisão, se conferência de imprensa, que apelo de como Machado, e fala, por exemplo, Machado, de interar na legislatura anterior, e, portanto, esse compasso de espera que na marca também, o que acha como, por exemplo, na opinião de alguns guineenses também, estão a tentar salvaguarda para quem tem acumular de tensão de crises. Por exemplo, a hora que diz a questão de vícios do parlamento, que existe neste momento na mesa, que não é invocado para a oposição, se ficar resolvido e dar outros passos, se aquilo acaba bem comprometido, nesse entendimento, é apelo que não faz, e para que compromete propriamente a legislatura, para ver aquilo que também está naquele compasso de espera. É assim, para boa, Pinhal, quem que me responde? Tá bom, para responder já depois a Pinhal está a entrar, porque assim não está a seguir. A minha falou de como entendimento jamais que pode ser uma imposição. Em primeiro lugar, entendimento só, e tem hora que gente tem a dispor. Aqui que consenso de como é de dialogar, e assim está na mesma mesa. E jamais é que pode ser uma imposição. Vou fazer entender que há outro alguém que não é diverso numa certa matéria. A mim tem que ter certeza de como o Castana toma para aquele alguém. Mas a hora que dá conta de como uma toma para aquele alguém é muito difícil. Vou fazer entender um outro. Se a mim se não como entendimento é que por ser uma imposição. Não tem no parlamento que ser um órgão independente. O presidente da República tem apenas competência de tentar resolver coisas dialogando com gente. Mas se a gente dá conta de como e jamais ele tem neste momento aquele papel que a Constituição dá. A gente está na desconfiança de como e que tem estado na fazer desempenha aquele papel. É impossível. Impossível. Portanto, a única coisa que o presidente da República tem que fazer neste momento, cumprindo simplesmente o que está na Constituição, e disse o problema parlamento, lá para parlamento.
Ele não é resolvido de outra forma, porque o Presidente da República jamais capaz de resolver o problema do Parlamento e cabe ao Tribunal resolvê-lo. Muito bem. Suma que não é bem que lá depois, porque não tem documento, não mostra. Portanto, mas se não permitir bastante não passa, não tem ouvintes que não ouviram aquilo que disse no comentário ali. Não tem Benedinha Mendes, não tem Bote, não tem Rosário Graça, não tem Elizabeth Nanquil, não tem Fati, não tem Omar Dafet, não tem Edu Sidive, não tem Bubacar Jamanca, não tem grande Armando Conte, um prazer estar conosco, muito obrigado por me ouvir no momento, me acompanhando. E depois não tem Mangarinhito, não tem uma questão por acaso o Armando Conte disse ali, não lançava para a próxima ronda logo, agora que não volta para a novela. E daqui para mais uma questão de coerência do próprio Presidente da República, para ver como o Presidente da República, o Parlamento estava em uma situação muito mais complicada do que se calar aqui que nós estamos no momento, mas sempre o Presidente da República nomeia 4 primeiro-ministro e curiosidade Armando Conte no sentido que comanda gosto e tem que ficar a depender do Parlamento para poder nomear primeiro-ministro. Por isso a pergunta, não a seguir para a pergunta como aquilo lança gosto, a seguir na série de pergunta de ronda mais ou menos para não poder também saber qual boa opinião em relação a isso. Muito obrigado gente que não ouviu nem momento, nós está ali, é não espaço e bom espaço, nós está ali para debater questão de Guiné-Bissau. Por isso, vou entrar, vou deixar a pergunta, não está atento, não atenção sempre para debate, para não poder ouvir qualquer opinião de não participante. E se vamos participar também, vou ter espaço para poder entrar no programa, para aquilo que estão ouvindo. Muito obrigado. Então, aquilo não pode ser. Muito bem. Obrigado, Junilto. Obrigado, ouvintes que estarão naquele outro lado não acompanhando. Só que o Junilto falar, boas questões, não está aberto ali para dizer no painel. E qualquer boa opinião, soma também de gente que está ali dentro, tudo está a contar, para poder, portanto, fazer um exercício ali que nos ajuda na contribuir, na informar guineenses sobre como não poder conseguir um rumo para o país. Pinhal, como que estava na ponta Quintino na questão de posição de Presidente da República. Não teve um contexto, por exemplo, até também propriamente Armando Conte de vantagem ali, é um contexto diferente de crise, nós estamos a retomar neste momento a normalidade constitucional e é, por falar trauma, que está deixando, de como sempre, e tem um indício de crise que não vem, independente do neste momento de aguardar, para poder resolver a questão na ANP e de apelo propriamente entendimento e que a forma também de arranjar a solução duradoura para a legislatura? Não, me penso como no Presidente da República, José Mário Vaz, e que podemos focar nunca e falar como enquanto tem um passe na ANP e que podemos nomear novo primeiro-ministro. Nós não lei magna e não temos procedimentos constitucionais para nomear primeiro-ministro. Não tem nenhum problema no passado, ou seja, que a Mano Conte falar, no passado o parlamento está bloqueado, a legislatura quase está paralisada, para ver como o parlamento está funcionando, mas jamais nomear 4 primeiros-ministros, 5 partidos que está na ANP representado. E nós seguimos um dos procedimentos constitucionais para o novo primeiro-ministro, o Presidente da República tem que ouvir partido político. E se no passado ele faz isso, e com o partido, e toma iniciativa e fazer um governo de iniciativa presidencial, como falei já de Comá, e que existe, não lei constitucional, e que tem nenhum governo que está nomeado com confiança política do Presidente da República ou governo de iniciativa presidencial. Que lá inconstitucional. Inconstitucional, havia de que havia um procedimento constitucional para o primeiro-ministro, um requisito tem que ter um governo que sai de eleição. Ora, que governo que ele dá conta? Ora, como Presidente da República limitou um governo eleito para que sai de eleição, o presidente tem que chamar
tem que chamar um partido novo para eles, para o partido indicar o nome do primeiro-ministro. Ou seja, se no passado João Maf entende como a PRS com 15 deputados expulsos do PS, tem a maioria, é quando o primeiro-ministro indicado para a PRS, ou o primeiro-ministro indicado para Madem, e fazendo no passado. Portanto, se o funcionamento da Assembleia em pleno, como é que nós temos um governo saído de eleições, que o partido, com o PGC, com o APU, com a União para a Mudança e PND, dá como provável, como é ter garantia de ter a maioria no parlamento, o presidente cana também para o eles, para ver se tem condição ou não de formar o governo que não pode país ainda. Ou seja, não professor grande como o presidente não usa, está na feira parcial, nessa situação, e diz que o presidente da República, que tem a função de ser o árbitro do sistema, de resolver conflitos entre instituições da República, mas de um presidente da República que tem parte, que está apoiado, não tem que ser claro para outro, está a apoiar a PRS como além, nesse processo, que sempre foi guindes que ele entendeu com esses aliados. Por ter aliados e partidos que têm que criar forças e fazer alianças. O presidente da República tem que ser presidente de tudo guinense e tem que ser um presidente que não defende só com a sua República. E só um aspecto que me referir, não é aspecto humano. Competência do presidente da República, a nível constitucional, tem três tipos de competência. E tem competência de exercício condicionado. Nós explicamos para quem pequeno papel. Depois tem competência de exercício vinculado e depois tem competência de exercício livre. Na competência de exercício condicionado, o presidente da República por nunca agir sem houver governo ou sem houver parlamento. Por exemplo, a hora que o presidente da República me nomeia o presidente da República nomeia um ministro e tem que ser proposta do governo. Ou seja, e que tem nenhum órgão, que tem nenhum ministério que é atribuído ao presidente da República, na Constituição da República. Não costumamos ver na Guiné Ministério do Presidente da República, Defesa, no estrangeiro, não. E que existe? Tudo ministros, secretários de Estado e tem ligado para o primeiro-ministro. 2, para o nosso sistema de governo, no sistema de governo, seja como semi-presidencial, pelo não presidencial, porque o presidente tem uma força na Constituição da República, mas tem um aspecto que acho importante de como o presidente da República, na competência de exercício vinculado, ele que tem a própria questão de nomear primeiro-ministro, ou seja, o presidente da República por nunca de omitir que é uma competência que é obrigado a cumprir, que ele tem como partidos políticos, e o parlamento formado e o resultado eleitoral está a partir e forma o governo. E no meu primeiro-ministro, para que ela forma o governo. Resumindo a resposta, acha que o presidente está na falha, e está na falha para ver como não se está na viola com a Constituição da República, mas está mostrando como ele, um presidente que, na passada, vai contar como ele que a Constituição da República, contando ele. PSC pula, mas ele que a Constituição da República. A PSC também, não falou como Giovanni culpado, mas culpado próprio é o país, como nós estamos, e para o PGC, para o PGC que pôs Giovanni na presidência. Portanto, a OF não foca como a presidente da República, não consegue levá-la. É para dar para Guindes que está a definir PGC, ou Guindes está a definir chamado como e do ponto de vista como culpado toda a história, e PGC, que a OF e apoia o presidente da República está na presidência, e a OF não fala como e pior presidente, ele que dá nela. Portanto, do ponto de vista que o presidente está na viola, sistemática da Constituição da República, ele nunca pôde, no passado, voca que é uma PRS, Madem, e do primeiro-ministro, a OS, nós estamos perante uma legalidade constitucional para ver que tenha eleições livres, democráticas, com resultados definitivos. Ele tem que deixar de ouvir partido. Mas Eric, desculpa, tem mesmo cortar lá só para ver se surgir alguma dúvida também. Ele pensa também que não havia na casa é por isso, né? Em relação à pergunta que eu desenvolvi e que Armando Conte também apresentou. E é verdade como não por o caixa como não por bem estar a fazer uma falsa analogia ali, para ver se não pega a lógica de como não. O Parlamento tem um problema no Parlamento e o Presidente da República
nomeia vários ministros. Agora, se tem problema no Parlamento, o Presidente da República falou como ainda resolve o problema no Parlamento. Mas só com a situação do Parlamento na altura, e invocar o diferente da atual situação. Porque aqui o Parlamento, onde é que o Presidente da República nomeava aqui 4 ministros, e era um Parlamento já formado e estatuto organizado, cada quem está nesse devido lugar. Nem momento, o Parlamento que não tem, e um Parlamento onde que o problema exatamente para colocar aqui que diz está nesse lugar aqui, ou seja, e tem situação de que alguém, de que certo gente tem aqui lugar determinado e ser lugar, mas só que é que está naquele lugar. Então, o acha como é o problema, se calhar, é por ser, e a situação por ser o mais relevante para o Presidente da República invocar a situação. Não, caixa, para ver que, a mim pensa como a situação atual do Parlamento, explicar já na minha primeira intervenção, de como não tem um problema que tem problema estritamente jurídico, que tem competência de tribunais de decidir sobre que diferente no Parlamento. Agora, o que não passa hoje no Parlamento de como? O Parlamento não até não como e que até, do meu ponto de vista, enquanto que tem decisão de tribunais que não decidir como com composição de mesa da Assembleia Nacional Popular na atual legislatura e ilegal, portanto, do meu ponto de vista de como que mesa para todos os efeitos e mesa eleita. Muito bem. Não percebi ideia. Sim. E outro aspecto de como o próprio mesa eleita de como quando começa a legislatura, quando a legislatura da começar a tomar de posse de novo deputado na DNP. E houve ou não tomar de posse? E houve. A partir do momento que houve tomar de posse, para tudo efeito, o Parlamento está em função. E por isso essa função na plenária, mas para deputado, a partir que dia que toma posse, o Parlamento deve estar em função. O que é que me referi como? O próprio Cipriano Kassamá, elementos de mesa que é eleito, em qualquer motivo, ele vai convocar a sessão da Assembleia para ver como enquanto, imaginemos não ter tribunal que faz 3, 5 anos para decidir um diferente sobre a comissão de mesa. Ou seja, o país não está parado, enquanto que tem decisão de tribunal, para cada quem tem que fazer papel do tribunal e decidir. Muito bem. Papel de deputados e de legislar. O papel do presidente e de competência estritamente ligada à Constituição da República. Muito bem. Eu por terminar, não dá só sinal como não processo. Enquanto ele é primeiro magistrado da nação, ele tem que fazer aquilo com a Constituição da República, ele tem que ser o primeiro alguém que tem que cumprir com a Constituição da República. Portanto, a mim não continua a insistir como jamais que tem nenhum tipo de fundamento, não ouvi, se não tem juristas, americanos não têm juristas, não ouvi, que é um papel antorria. Embaixador dos Estados Unidos da América, o papel explica como nomeação do primeiro-ministro que tem nada a ver não, com o problema no Parlamento. E órgãos diferentes, e órgãos de soberania autônomos, e órgãos independentes, que algum tem essa função. Função de governo e executar. Muito bem. Então, por acaso, me estive a fazer mais uma pergunta, mas não passa exatamente a mesma pergunta para Naduc, para Maquilo, nunca se encontrou me a fazer alguma coisa, mas estive mesmo peguei na última afirmação de Henrique para poder quero ali Naduc, não quero com... Fala Henrique para ficar assim, amigo. Exatamente. Yeah. Então, o Guru Kairi vai me mais cabo bem. Mas o que você acha que a leitura da situação de que o embaixador dos Estados da América na interpretando a Constituição da República de Guiné-Bissau? Como você acha como em uma situação, por exemplo, em uma situação normal, ou a não está brincando também, tocar na Bina interpretando a Constituição na Guiné. Qual é a leitura da intervenção da formação do embaixador dos Estados da América? A minha acha como é uma situação anormal, porque a gente pode entender como inserência no que toca a questões políticas ou jurídicas do nosso país. Mas a nós guineenses jamais não cabe para alguém de fora bem explicando o que está na nossa Constituição, porque está claramente documentado. A nomeação do governo jamais depende
de que está na passa no Parlamento. Suma que Henrique Papia Pogo. Não, está na repetir fala gente de como. Que está na passa no Parlamento, coisa normal e pode acontecer. Mas agora, o que é inormal, o que por ser anormal, é de que o Presidente da República bem está na lei de como governo que é nomeado, simplesmente para ver como problema tem no Parlamento. Esse que é anormal. E anormal também que ele conversa de embaixador dos Estados Unidos, bem papel coisa, ele é embaixador, sim. A gente pode entender como está na toma para um lado, mas a nós que põe, só que bem papel que ele conversa, porque se não tem nada, país não funciona em pleno, no que toca a questões de instituições. Quem quer entrar no nosso país, jamais se Canadá para que tipo de declaração. Mas a hora que você tem país, se uma casa construir, simplesmente é gingado, e que tem na porta e janela, portanto, qualquer poderia entrar. Ou entra pela janela, ou entra pela porta do fundo ou de frente, e tanto faz. Então, você acha como não está no brinquedo, como não também está chegando. Exatamente. E que pela primeira vez, essa aconteceu nos últimos tempos, aconteceu aqui na Guiné, de como a gente também impõe certas regras no nosso país, não tem que cumprir. Alguém também papel de coisas que nós próprios não sabemos como não devemos fazer, mas não está fazendo. E que é normal. Embaixador, mesmo que fosse de uma potência, chamar Estados Unidos, bem papel de coisa depois de reunir que líderes de partidos e bem daquele do governo que tem nada a ver com questões do parlamento. Então, eu não Henrique para ver como eu conta mais de gente de como ele é perseguido da Constituição. Sim, mas você tem conselheiros. Tem conselheiros. Vou pegar na Constituição, vou pegar naquele estatuto de recebimento da ANP. Vou saber como esse que tem nada a ver. O problema é que ele vive lá. E que tem a responsabilidade. A mim, no meu governo, se o tribunal bem diz de dar razão àqueles que estão na contesta, ele é outro problema. A mim, para nunca viola a Constituição, para gente que olha de fora de como. A mim, é grande violador de leis mais importantes que o país tem. No meu governo, independentemente de que não acontecer amanhã. Embaixador dos Estados Unidos, papel, porque percebo como. Quem diz está na papel, ou que diz está na cumprir, ou que diz está na cumprir com se função de que viola a Constituição, está na violar. Está na violar. Depois de tudo, a gente percebe. Muito bem, Quintino. Tocando nessa questão, se permitir, olhando também para o tempo, por fez a questão de tribunal ali, e está dando um segundo tópico, e junto ainda a declaração do Presidente da República, assinados, por exemplo, a nível do Supremo também reações de ida de impasse que não se via como essa impasse, quarta edição do programa. Essa semana, muito bem. Quintino, exatamente, eu não vi aquele, não recebi sinais a partir de Supremo Tribunal de Justiça que indiferiu, portanto, de Madem Soares Sambu, interpui e junto do tribunal na pugna, portanto, na impugna, eleição de mesa da ANP. E ainda aqui na fala questão de voto secreto que o violado, e depois não recebi reação de propriamente Madem atribui a tribunal e que só aquela questão propriamente de aliás, eles é considerado como acórdão, fala mais de questões de forma propriamente de questões que eles pedem, nomeadamente na questão de goza invoca a questão de Nuno Nabian, que é atribuído ao primeiro vice-presidente desse partido que portanto, número de mandatos para aquilo, provavelmente voto secreto,
que é que me se pergunta vos? Esse indiferimento do tribunal, que é que para essa questão e que é que não contribui para resolver, para não por isso na impasse que nós estamos nele durante o tempo tudo. Bom, muove. Maguilo. Sim. Ele não ouve, eu vou por si. É assim, e que é que desde o início do programa, sobre a questão, sempre estavam cá, se não lembrar, um dos nossos seguidores falando como lei internacional no parlamento, lembra? Sim. Que lá fica, um ouvinte... A boa ideia para o partido vai tribunal, a boa ideia. Não, encaixa, é jurista, é jurista também. Ele que dá parecer, Tá. Olha, isso não confundir, isso está a confundir questão política com questão jurídica. Portanto, isso não tirou como esse problema no parlamento e tem um problema político, mas não é. Vamos falar desde o primeiro programa, como é que não é, e um problema jurídico que tem que haver com violação de lei. Agora, sobre o acordo no Tribunal, Supremo Tribunal de Justiça, que na festa do Tribunal Constitucional de Guiné-Bissau, para não ter um Tribunal Constitucional, na plenária da ANP, na plenária do Supremo Tribunal de Justiça, e decidir questões jurídico-constitucionais. O Tribunal, primeiro que pode decidir, para além de pedido de autor de pedido. Portanto, o Tribunal nunca pode, o Tribunal, mesmo tendo conhecimento do comando, e tem violação de uma norma, e tem violação de um fato, e fica alguém que tenta ação, quem for aquilo no pedido, o Tribunal pode decidir para além do que pedido. Então, é princípio de pedido. Ou seja, o Tribunal tem que decidir só o que pedido. E, na Kiknobi, como Madem, através de Soares Sambu, que é um secretário eleito na círculo de Madem, na candidato de Madem, ele que pedia anulação de processo eleitoral, de comissão de mesa da ANP, com o fundamento do Comá e violar o voto secreto. Pelo menos, aquela informação que não teve, aquela que não é na acordo com a lei, de Comá, o tribunal também é ele que vai decidir. E decidir só sobre se tem ou não violação de acordo. Agora, bem, a mim lei acordo, mas é um estado muito eficiente sobre acordo, tenho muita dúvida sobre se acordo também que acordo, está falado, e decisões coletivas de juízes. O que tem um juiz que decidiu falar de sentença, ou que tem 3 juízes no mínimo, está falando de acordo. Acordo e sentença de juízes coletivos, manga de juiz. Agora, na acordo com a lei, o fundo, acordo com a resolução questão de fundo, a questão de matéria, de prol de pedido. Para que é pedir? É pedir como tem violação de regras de voto secreto, mas se ele não é acordo, nas 3 páginas, não é como que o tribunal decidiu, ele decidiu outra coisa, que o tribunal decidiu, então entende como e houve violação sobre recursos que o próprio a Madem tem cometido. Ou seja, Madem tem que ter uma consciência de como uma vez que está na casa do processo eleitoral, de que e tem violação de regimental para a eleição de deputado e que tem nenhuma norma jurídica que está definindo a matéria, logo a acordo vai buscar, para a analogia, vai buscar próprio eleições de órgão de soberania, Presidente da República com o próprio Parlamento. E mostra como que tem conflitos, tem irregularidade, tem vícios no processo eleitoral, quem tem que ser o competente e próprio CNE, nesse caso. Ou seja, se nós fazemos analogia sobre a acordo, quem era competente para decidir sobre que vícios e era a comissão de eleição comissão provisória que é nomeado para fazer a eleição da ANP, de comissão provisória. Agora, para a ideia. Ou seja, ela tem que ser o primeiro órgão de recurso sobre esse pedido de anulação de ato eleitoral. Agora, o que é fazer? Eles eram recolher para o Supremo, eram recolher para a plenária que tem a competência. A plenária NP que tem a competência, para ver como e se a competência e castigar para resolver questões jurídicas que têm a ver com matéria constitucional. Depois, a Corte falou como
outro aspecto, e também, Supremo Tribunal de Justiça, que na veste Tribunal Constitucional, é o órgão último grau de recurso. Só que, prazo de abó por decidir uma questão jurídica sobre questão eleitoral e prazo máximo, tem que ser 48 horas. E, além, no segundo acordo, ele deixa prazo passa, fazer com que, se pedido, que tenha fundamento para jurídico, para desenvolver, ele deixa tempo passa e próprio ato eleitoral e sana. O que é sana? Ou seja, ele torna válido, uma vez que ele reclama tempo, que lei está determinar para reclamar sobre vícios no processo eleitoral da ANP, tanto que ela sana, que sanação significa como vício quando ser e passa a ser válido, e que tem a forma de impugnar. Agora, o que o Madem faz? O Madem pedir, não está falando providência cautelar, e que é? Providência cautelar e uma ação urgente, uma ação que visa para que o processo se torne mais custoso ao próprio processo eleitoral que faz na ANP, que causa danos irreparáveis. É comandar e tenta dar uma providência cautelar para suspender o processo. Tem dois tipos de providência cautelar. E tem uma providência cautelar antecipatória, que antecipa decisões do tribunal, e tem outro tipo, que está falando de providência cautelar compensatória, ou seja, que está pedir para atos estarem em funcionamento. Agora, o que acontece? O tribunal decide como? O tribunal quer decidir que maneira pedir. Maneira pedir para ouvir ao fundo, matéria de causa, se tem ou não violação de voto secreto. Vai decidir que lá, vai decidir sobre outras matérias que o tribunal entende como, mas que tem razão uma vez como ele está prazo legal que a lei permite que impugnar decisões judiciais. Agora, essa que foi mais ou menos a leitura da acordo, que a lei, não precisa como 13 juízes que estão hoje na Suprema Tribunal de Justiça, 13 juízes acabam com voto contra o acordo, que tem voto vencido. E o que tem voto vencido, a bom juiz, tem que conta, vai acabar voto contra, não preferia. E tenta buscar fundamentos que outros juízes, não é só o único juiz, que um juiz conselheiro que fazia voto vencido, explica que é o motivo que ele vota contra o acordo. Não é? Portanto, o que passa mais ou menos é esse, como a própria matéria jurídica que o Madem pedir, tu não entender como é que teria tempo, está fora do prazo legal para ele diferir o processo, é o prazo mínimo que exigido para diferir um processo eleitoral em 48 horas, ele processa entre repouso e 48 horas. Agora, o que não acontece? Acordo, que não falou, providência cautelar, e que é? E tem características, precária. O que ele me fala que é? E que é uma ação que visa decidir uma decisão futura. Mas nem faz vez, a alemã não é consulta para ele como é por isso entra com uma ação principal, não é? Providência cautelar e uma ação só, uma ação provisória, é por exemplo a ação principal, uma ação principal que tem caráter urgente. Bom, preferiria. Lá que por 5, 6, 7 anos para terminar a decidir sobre a questão. Muito bem. Então a pouco culpar, eu tinha que explicar na altura qual forma que tinha que forma que partidos podiam na boa leitura, deixando só para dúvida se quando é possível para não resumir para quem tem que não ouvir, na boa leitura e como a decisão do tribunal de facto e que está a resolver o problema para ver como para já o tribunal que pode decidir sobre qualquer matéria que apontar o que pedido para decidir sobre e matéria que levaram para o tribunal, me pensa esse que mais ou menos resumo, e que a matéria que de facto te leva a resolução do problema para se contra o partido de oposição é ter razão ou não, ou é que tem razão. Para ver, e pedir uma coisa que o tribunal falou que por ir para ver uma comissão eleitoral, entre aspas, de parlamento, que tinha que resolver aqui o problema, para ver, eles é que por ir, mas nem momento também que podia recorrer aqui à comissão para ver como o tempo passa e era para 48 horas, pensa. E por
bem assim, como bem assim, primeiro existe primeira instância de recurso e comissão eleitoral e ANP. Só como que é que o tribunal fala como mas daí para se ver, em vez de recorrer para a primeira instância para a mesa de eleição ou mesa não, ele recorre para a plenária. E plenária que tem uma competência sobre a matéria de diferente eleitoral. Só que mas o tribunal é competente para o último recurso que o Supremo Tribunal de Justiça, o que tem conflitos, o que tem diferente sobre questões eleitorais, o tribunal é competente e o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional. Para ver o que é? Para ver a própria lei, a lei de Presidência da República, da Tribunal Constitucional, neste caso do Supremo Tribunal de Justiça, como tribunal competente para dirimir conflitos jurídico-eleitorais. Está claro? Portanto, foi como que aconteceu com o Madem, para ter vez, eles decidiram, prazo que a lei exige e 48 horas, e eles o prazo passa. Lá que o tribunal decidiu como, próprio, razão de pedido que invoca, e como esteja fora do prazo que a lei exige, é que tem razão, ou seja, é que tem razão de decisão com matéria. Como na forma como é pedido de prevenção cautelar e que é uma ação provisória. Mas gosto também de entender como se uma vez o tribunal quer decidir sobre a questão que é pedir, é por recorrer para uma ação principal, que tem que ter o competente no momento enviado, tem que ser o Supremo Tribunal de Justiça, que tem que ser o órgão competente, jurisdicional, para dirimir conflitos sobre a questão eleitoral. Muito bem. Então, não quero esquecer, mas juristas estão roubando sempre tempo. Jurista que a Nica está roubando sempre tempo. Hoje a Nica é o jurista que está retirando tempo. Mas não vai para bom. Não é para saber exatamente também qual que boa opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em relação à impugnação que requeriram para deputados de Madem e PRS. E para falar gente não vi no Nando. Não, eu gosto perfeitamente, mas pedi a Henrique para eficiência. Yeah. Exatamente. Muito bem. E portanto, como nós estamos ali para fazer uma abordagem simplesmente política sobre a questão. E de falar como nós não podemos fazer uma analogia daquilo que aconteceu com o PRS. E mesma coisa praticamente que aconteceu. Mas, o que acontece com o Madem é diferente de uma forma simples, no que toca porque Supremo Tribunal está falando de como eles é que têm razão ou é que têm razão. É falando simplesmente de como é que atrasar. Quer dizer, ele corta a meta antes, mas é que corta a meta. É atrasa. Enquanto que o PRS recorre para um tribunal administrativo incompetente, que tem a competência para decidir aqueles casos que ele leva para lá. O tribunal acaba de vir falar eles de como. Não tem a competência para decidir, mas mesmo assim, ele fala eles de como. E ele não tem nenhuma validade. Quer dizer, se o PRS tenta recorrer ao Supremo neste momento, isso significa como é não recorrer. Suma nada. Nada que não acontece. Nada que não acontece. Ou é recorrer de outra forma. Gente atrasa agora. Suma não fala como. Não faz uma abordagem política. Não me estipunta. Será que PRS com Madem é que tem gente competente nessa matéria de civil como? Se faz 24 horas, é problema que está na tela. Ela comanda qualquer partido ou movimento tem que ter gabinete jurídico com gente competente que deve trabalhar pelo menos 4, 5 horas por dia. Hora que tem problemas são esses. Aquele mesmo de noite que aquele gente na reunião. Mas gente que faz trabalho de casa. É perder tempo no parlamento, na abandona a sessão. Em vez de se abandona a sessão, então pode fazer trabalho de casa. É que fazer. Liga, não está na dúvida. Será que a gente está preparado? É por isso que está preparado, mas na política, como vai ela falando, como quem que dorme, às vezes se corre e olha poder perdido. Quer dizer, dorme que tem gente que diz vai para casa, vai dormir.
Eu tinha que trabalhar 24 horas ou 23 horas, porque 24 horas se passa e passa. Passa e passa. Pois. Tribunal está falando de como é que tem razão. Está falando simplesmente de como. Para já, o tribunal está por decidir sobre a eficácia. Porque perde tempo. Politicamente, e liga ou é pedir. Porque não caso se não é bem que naquele parte de que eles é bem alega ontem ou a os de como. Exatamente. Aquilo que me chama a seguir, aquilo que me apontar logo a seguir, se me tocar nela. Eu posso fazer uma pergunta. Então, de que eles é considerada a decisão do tribunal nulo na sua declaração, de que por exemplo na é falar como tribunal sob influência de PGC, e se calhar ali que me batisse bem a pergunta, não? Até que ponto você acha assim de gravidade da situação, de que existe possibilidade ou existe indício ou alegação de um partido como outro partido por estar na influência tribunal? Você acha como é muito grave para subir como, ou, por exemplo, para um partido estar a falar como um outro partido na influência da decisão do tribunal, mas mais que isso, por existir probabilidade desse por mesmo acontecer num país de Estado de Direito. Como a lei é a afirmação, tendo em conta é gravidade no sentido como e por ser grave, ora com o partido na acusa outro de situação que grave, mas também ora que por existir possibilidade de ser o verdade não Estado de Direito. E a minha falar uma coisa de como se existe possibilidade, portanto, é grave. Mas, no que toca à questão da acusação de um partido para outro partido, é uma acusação política que faz todo sentido. É uma acusação política de como. A mim, pirre, portanto, não está na desconfia de como, mas desconfia aí que significa como uma realidade. Vou perceber. E, agora, acusar adversário ou um partido adversário de como decisões que tomaram estão a favorecer ele, portanto, e tem gente que está a fazer trabalho para ela. No Supremo, essa é uma acusação política que faz tudo sentido. Não tem que ir para trás um bocadinho de como. Hoje, 15 deputados expulsados do PCC, e foi mesmo o Supremo Tribunal, que decidiu na altura. Nunca se não ouviu? Sim, não ouvi. Não apenas fazer assim. E, portanto, e foi mesmo o Supremo Tribunal que decidiu na altura. Isso uma manga de guineenses a mim participar em certos programas de armando contra clientes e defender na altura de como jamais que gente que por pedir mandato suma aqui mesa da Assembleia entende para como ir pedir mandato e é que falta para trabalho se falta certa sessão mesa por vai pedir mandato mas e gente PSC que pedir o bancário de PSC que pedir perde mandato para aquele gente então só pode pedir mandato na plenária. E que aquilo que acontece. Portanto, se mais se for cometer a razão, a recorrer ao Supremo Tribunal dá ele razão. Se eu sei bem que é atrasado, é que cumprir aquele prazo de 24 horas que ele cumprir. É pirre. Minha irmã, a gente tem que ser com uma culpa aí que é Supremo, eles que pirre. Resultado por uma ser para outro. Mas nós que chega atrasado, não que cumprir o prazo. Esse que a gente tem que ser. Agora, a acusação, que é na fase a PSC, ela faz todo sentido. Nesse PSC que pirreba, também é por acusar a madame de ter comprado, ter dado dinheiro ao juiz. É tudo faz sentido. Não assiste esse tipo de discurso. Durante os últimos anos na Guiné, portanto, não está habituado com isso. Agora, é grave sim. E por ser grave, se contra, e de facto, o juiz está a decidir a favor de um partido. Mas sobre a matéria que o juiz decide, não corre nada que o juiz, que não pode desconfiar como o juiz, está a decidir a favor do PSC porque dá luva para decidir assim. O juiz alega de como, e prazo, ele se chora. Mas aquele prazo, madame que cumprir. Muito bem. Eric Michiba também, só para dar também um tempo também para o pronunciar sobre a situação. Depois não nem para uma última questão para não terminar. Não, e só para falar uma coisa, desculpa,
nunca, na Juba um coisa ali, só Henrique, desculpa, só para falar uma coisa. Agora, é estranho já um partido, não falar como, a decisão que tomaram para o Supremo, no Tribunal Supremo, de como aquilo can produzir, ou que produzir feito nenhum. É estranho. Exatamente que é a pergunta que me chama para Henrique. Para Henrique. Exatamente, é estranho para uma análise política, não está falando como é que faz nenhum sentido. É que faz nenhum sentido, porque é bom Deus por vai recorrer mais, para além daquele mesmo caso. Força que não vai usar. Então, se força vai bom, gente entende como é decisão que não produz nenhum efeito, portanto. O Parlamento convocar a falta de sessão, toque kiga, 6 número de faltas, que é bem por justificar plenária, não fala plenária, mesa não pode perder mandato. Ligaram hoje agora, de como, e faz todo sentido que o Supremo fala hoje. Muito bem. Então, Henrique, hora que é afirmado, por exemplo, com uma decisão do tribunal e nulo, que é que ela significa? Que é que ela significa em termos jurídicos, por exemplo? Que é que agora que a maioria me acha como uma decisão do tribunal e nulo, o que é que ela significa juridicamente? Qual que é esse peso jurídico? Bom, eu vou aproveitar. Primeiro, acho que não existe na Guiné, só vamos um para atrás, de como que tem estado na Guiné-Bissau, na conta na firmeza de 1001 vezes, havia próprias instituições de repúblicas, órgãos de soberania, Presidência da República, Assembleia Nacional Popular, tribunais, órgãos de soberania, governo, cada funciona para definir interesses dos cidadãos, cada funciona para definir interesses de coletividade, cada funciona para definir interesses do país, cada funciona para definir interesses aquilo que está lá, como deputados, aquilo que está nos tribunais, ou aquilo que está na própria Presidência da República, enfim, no governo, em todo órgão de soberania. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, órgão político político, entender como e houve violação de uma lei, ele deve recorrer para o tribunal como órgão com competência exclusiva para decisões de questões jurídicas e o único órgão de poder de órgão de soberania que tem a competência de resolver problemas, conflitos na matéria jurídica. E o que é o órgão que tem a competência, o único órgão que tem a competência de decidir a questão. E o acaba o tribunal, o entende como quem viola o direito, o tribunal, o entende como que é alguém competente para decidir. E vai depois falar com tem razão, falar que decisão é nula e tem efeito e grave. É incensurável para a própria democracia. Está põe em causa não a democracia, está põe em causa no Estado de Direito, está põe em causa próprio no Estado, enquanto Estado de Direito e democrático. Portanto, a mim pensa como em Cacivi, que entrevi, no Madem, que tem intervenção, pensa como se uno tem que pedir ao povo de Guiné desculpa, nunca está põe em causa a própria órgão de soberania que nós, povo, confia para fazer justiça. Henrique, só para falar o seu nome, Nelson Moreira. Nelson Moreira faz jurista. Jurista, exatamente. Jurista até próprio e foi docente da Faculdade de Direito. Portanto, nenhum partido político que pode ter competência, nenhum presidente da República, nenhum governo, ou seja, ninguém que tenha poderes de falar um ato de poder judicial nulo. Primeiro, ele como isso não foi em causa própria, ele está falando prevaricação de justiça, é crime. E crime, para ver como está a obstruir justiça. O que justiça decidir, eu vou falar que justiça e cavalo, o cano Qatar, portanto, é crime contra o próprio, crime contra o Estado, e crime está a obstrução de justiça. Você não põe em causa o próprio funcionamento de justiça. Portanto, eu penso que de Malém tem que ter cautela, ou que não vai parar para ver como e tem palavra por ser na boca de juristas, tem palavra por ser na boca de partidos.
Não é? E só na Guiné-Bissau, se não países que o povo tem consciência clara, o povo tem outra visão, essa hora aí tem uma censura social sobre a jurista de uma língua. Então, a minha pensa que é tão grave, que fica por isso na cabeça ninguém de como um militante de um partido não põe em causa a própria instituição da República que ele confia fazer justiça. Oi, minha raiva é justiça, e falei que não é leis, e falei tudo ato que vem ser nulo, e tem mais ou menos, tem uma própria, e tem uma certa consistência, ele nunca fala que não é justiça, que justiça é séria, que justiça é imparcial, que justiça é confia nele, e fala tudo que sai é nulo e que tem feito, e quanto mais a população é justiça ainda. A justiça bem cada razão, eu estou aqui a nulo. Portanto, e preciso não crime contra e preciso não pensar país para ver como nunca por ter um país que não banaliza tudo as instituições de Estado. Portanto, e para mim, a ponto de vista como é grave e é uma derrota política por parte de Malém por continuar a ter tipo de comportamento que está na ponto de estar em causa. Muito bem. E me pega por acaso vou fazer uma afirmação que tem que ver com a pergunta que eu não fazia aqui, questão de fragilização do nosso Estado, de nossos Estados. Durante a crise não assiste mais ou menos algumas intervenções internacionais na Guiné-Bissau em relação à crise, e algumas que foi muito clara, por exemplo, do presidente dos Estados, peço desculpa, do embaixador dos Estados Unidos da América, mas também não acompanha a visita de Domingos Simão Pereira a Senegal, onde aqui teve um encontro com Macky Sall. Ora que nós é um país, uma Guiné-Bissau, que tem tanto potencialidade, não vai, nem momento não vai, pergunta não é dirigir para Naduc e para o Norba Peri, que também como é uma pergunta. Ora que nós está com um país com tanta potencialidade, mas ao mesmo tempo está completamente aberto a parceiros que Mangaribiás tem interesse em comum com nós mesmos, de que segura-se cá na Curino bem e te acaba sempre para curar eles bem. E ao mesmo tempo não te abre no decisão, não te abre no problema, a parceiros que têm interesse também, não tem, como vou falar, a palavra gana bingo, mas no sentido como não tem mesmo interesse, não tem conflito de interesse que eles. Ou seja, que não me eles também me estilo, se não está bem, eles até ficam bem. Porque acha como é perigo, a forma que não tem de fazer uma exposição de não problemas, aqueles que não podem chamar, não no inimigo, mas não adversários também na região. E para falar gente que está acompanhando, nesses últimos 5 anos, Guiné perde respeito perante países vizinhos e quase a nível mundial, aqueles que têm estado na companhia, desenrolar dos problemas que têm acontecido nos últimos tempos na Guiné. Não perde respeito, porque Guiné era um país tão respeitado e respeitador. Mas para haver um grupo de classe política que não tem, nesse momento, e dirigentes, acaba de pôr no país na pot-pot. Em primeiro lugar, não começa hoje a crise, a gente entendeu como não tem maneira de não resolver aquela crise na Guiné. É campo fronteira, vai Senegal. Coisa Guiné com a crise. De lá, pega anos e anos na luta, maneira de fazer com que aquele acordo cumprido. Mas cada quem interpreta o acordo dessa maneira. A gente começa a perceber exatamente no vizinho do como. A gente explica assim nada. Se há anos atrás até não gente que cada permite com que o problema do país levar para a fronteira, hoje não tem certos guilhermes que estão lá, como políticos, é que percebe nada de política de como um Estado e uma empresa, de um grupo de empresários. O Estado envolve manga de coisas. Agora, para nós julgar no país, o que é que põe não chegar ali? Não chegar ali exatamente de como. Porque há tanta decadência
de que não pode falar instituições de Estado nos últimos tempos na Guiné. Sempre que houve golpe de Estado em um país, se a seguir e quer resolver problemas que leva aquele país na golpe, isso significa como bobo está na dia, coisas adiante. Coisas acumular. Reformas que ir fazer. Se um golpe fazer na Guiné e criar uma condição de reforma nas instituições de Estado, não can estava onde que nós estamos. Golpe está dado a nós, passado 5 dias depois, sociedade civil está chamar está nomear um governo. Em vez de gente cuja certa personalidade para tentar resolver que problema que leva para golpe, não. Não está a falar de organizar a eleição. Não havia problema. Quanto mais não havia problema, políticos medíocres começam a ganhar tempo, ou é começar a ganhar treino. Ganhando terreno, é começar a chegar poder. Então... Tomada de decisões importantes, chega na semana. Chegando na semana, minha irmã, significa que aquelas instituições que estavam na luta para defender, acabaram de estar na defender. Simplesmente esse grupo. Quer dizer, neste momento nós estamos numa fase de Guiné precisa de refundar e que está a falar de Estado. Então, por acaso, nunca me escorto lá. Exatamente. Nunca me escorto lá, mas eu toco num ponto muito interessante que, pelo menos na minha grupo, na Guinta, que está aí, que está assim, e tem duas personalidades que me pensa é referir a situação na altura, antes de não ir para a eleição. Lembra de Arthur Sanha, pensei em Arthur Sanha. Arthur Sanha, exatamente. Mas Fernando Casimiro também, várias vezes, e toca na questão de como eleição e queraba soluções, ou seja, quando resolveu o problema de Guiné. Não vai eleição, depois de eleição, não fica na mesma situação. Eu acho como de facto, se calhar não tem que para questão de eleições, não vai aqui que está falando propriamente de refundar o Estado, que é que pode ser uma solução de não problema. Exatamente. Refundar o Estado é que significa como não acaba que não fronteira para não ter nada fazer outra. Não continua que aquele caso que está na porta e que está na janela. Simplesmente não arranja porta, não arranja a porta da janela, não coloca. Muito bem. Exatamente. Portanto, mas para aquilo acontecer, irmão, a nós não está. Nós vivemos num mundo que fala de globalizado. Globalização está obrigando a envolver a nível econômico, a nível político, subregionais, a nível mundial. Quer dizer, não adota um sistema que manca o país adota a não volta, que seria democracia. Aquela comanda não entende muito o que eles têm, porque se não tem um regime, se calhar diferente, não estava no problema, ainda vai desconfiar de nós, como, quem não governa na Guiné é um ditador. Mas não, regime igual, um regime democrático. O problema que está ali é o problema de instituições. Quem está à frente está a ser mais forte que a própria instituição para ver que, porque a hora que chega lá é por tirar tudo gente e por seguinte. Mas a hora que você tem instituições de Estado, que depende de quem chega lá através de política ou através de eleição, mas sim aqueles que estão lá na trabalhar, como técnicos que estão lá há anos, porque eles que estão garantindo funcionalidade do Estado. E que aqueles que estão nomeados, aqueles que estão lá simplesmente para cumprir um programa. Quer dizer, neste momento não precisa de fazer pausa, se a confusão continua, não pedir ajuda, porque é democracia e cada nós. Muito bem. É uma Então, imposição, portanto, não tem que pedir gente para ajudar, não, porque a democracia funciona. Não passa por aí, não vai estar não apunta garante lá que é democracia, tem uma democracia que pode funcionar. Exatamente, mas não precisa de um apoio técnico e assistir na Guiné, uma cartura, sanha papel, porque só assim que não acaba que é problema, não can ter a partido mais forte que. Tá bem. Então não enranha um debate mais estruturante mesmo sobre o tema mais estruturante da sociedade guineense. Não podia abordar temas que não toca com muito mais profundidade. Eric, me chama para exatamente que é a questão de exposição que nós estamos a fazer a nível internacional para aqueles que, de uma forma legítima e não concorrentes, de uma certa forma, e não concorrente na zona.
é por ser o parceiro, mas ao mesmo tempo também é tem a característica de ser concorrente. O facto de não fica sempre não fazer exposição de no problema, não cria fragilidade e depois não transportar para a comunidade internacional, o que acha como é fragilidade e rema também sempre contra nós para ver como não está entregar na mão que no adversário e acaba sempre para jogar aquilo, para ganhar aquilo que se benefício, para ver como um uso é verdade. Que sempre, cada presidente de um Estado e tem que defender, em primeiro lugar, interesse desse Estado, só depois que pode pensar no outro Estado. Se pensa, Mangarvias, e é que está pensando, mas é ilegítimo, todo presidente é ilegítimo fazer. Porque acha que é arriscado e muito, e terrema contra nós é a exposição que não está fazendo no problema para aqueles que não concorrentes. Bom, antes de iniciar, me só fazer um reparo, aliás, uma retrospectiva sobre Guiné-Bissau nos últimos 45 anos. Mas é muito breve. A nossa Guiné-Bissau, Angola, aliás, Guiné-Bissau com Argélia é o único país do mundo que consegue ganhar imperialismo luta. Guiné-Bissau, na África, com Argélia, é o único país que consegue tirar imperialismo na África. Através de guerra, de luta de libertação nacional. Guiné-Bissau, de 73 a 80, e era um país respeitado no mundo fora. Qualquer cidadão guinense que sai e viaja ao mundo fora, falava guinense e era um orgulho nacional. Então falava a de Guiné-Bissau, e era um orgulho. No papéis, no tios Magarani, atrás no passado, está contando. Se só na fronteira de Guiné-Bissau, eu falava guinense e era um orgulho. Para ver como não fazia um êxito que na África só do país que fazer. Só Guiné-Bissau que Argélia conseguiu cercar francês nessa terra, a não conseguiu cercar português na terra, através de via armada. Portanto, uma independência unilateral. Unilateral. Ou seja, esse é um efeito que não fica na história, e é um efeito que os meninos têm que ensinar ela, para ver como, pensa como, lá que o país começa a ser um país glorioso, que não está a falar próprio. Nossa pátria armada, pátria gloriosa. E nós chegamos nos anos 80, de que um grupo de gente entende como, Estado sou eu, Estado sou eu, portanto, identifica Estado com pessoa. A partir de 80, Guiné, a partir de que data não consegue ter instituição de Estado confundindo com pessoas. Que lá está, tem que chegar a osso. Não escola que tem no bocado, como o problema de confundir Estado com pessoa é que começa depois de crise, não. É que começa a crise. De 2014, não. Ele começa a partir de 80. Lá que não consegue perder credibilidade que é Estado de Guiné-Bissau. Lá que alguém furtar dinheiro está falando de macho. Que está por na prisão. Lá que alguém, hora que alguém acabar de paia, que está de curo. A partir de 80. Lá que alguém, hora que vai de paia, está nomeado diretor-geral por ministro. Lá que o país começa na degradação que chega a osso, não está assim. Portanto, no problema de degradação do Estado, e que começa no 2014, e começa a dizer a partir de 80, segundo relatos de no papéis, no índice material na altura. Agora, e chega um momento que o nosso povo de Guiné-Bissau entende como o único via para nós não poder contra o caminho, principalmente, tem que ser o via democracia. Ora, democracia dá uma prova de como democracia que apoia com fome, democracia que apoia com analfabetos, e a própria democracia já começou na Grécia, que tinha no Conselho de Direito, e por isso que escreveu, e de como o voto era censitário, que tu ainda votava. Eu tenho que ir para a escola para votar. E chega um momento que alguém, se tem dinheiro para comprar voto, vota. Ninguém está votando em alguns países. Portanto, europeus entendem como países ocidentais, FMI, Banco Mundial, fazer uma imposição, falar não tem a democracia, por ter apoio econômico, financeiro, para fazer reforma no Estado. Não sei a democracia, mas não está preparado para a democracia, na altura é preciso fazer uma reforma profunda, nos 90, para não entrar na democracia, mas que foi o caso. Fazer Constituição da República, que não tem na OSS, e fazer a imagem de uma pessoa, Constituição da OSS, não na guerra, como chamar na viola,
jamais eu é campo fértil para violar, é como violar, para ver fácil Conselho da República pensar numa pessoa. Presidente do Conselho Ministro aqui misti, várias regalias na Conselho da República. Agora, vai a encontro de uma pergunta, entende como? Senegal, Guiné-Conakry, tudo é países, primeiro, país que tem que ter segredo de Estado. Um país que tem segredo de Estado, um país, isso não continua a falar, como que abre a porta, tudo que tu pode entrar lá, não caça. Portanto, um país que problemas que levaram para Conakry, em 2014, que é um problema simples, que é um problema que o Presidente da República tem uma solução, ou ir devolver o Parlamento, e convocar eleições antecipadas, para ver se tem conflito no Parlamento, que é que tem caminho viável. Mas é que fácil para ver como, se fácil para alguém não ganha eleição e que vai ganhar a eleição. Portanto, esse é o problema da eleição. Guinness que tem decidido problema para resolver o problema do povo, resolver o país. Guinness tem decidido problema da eleição para definir seus interesses, dizer amigos, dizer grupinhos. Aquilo que tem que o país tem que estar nós estamos assim. Agora, a minha impressão como não chega a uma fase que preciso, a minha ponto de vista também, definir como eleições querem resolver o problema de Guiné-Bissau, nem hoje, nem amanhã ou na manhã. E por resolver o problema da eleição, só que partidos políticos entender como é preciso fazer reforma profunda no Estado. Cada reforma que acha que tem que ser para o país começar. Se o partido tem mesmo seriedade para o país começar. Reforma a nível de instituição de Estado. Primeiro, não temos uma instituição pública onde não tem quase 90% de funcionários que entram lá sem vir concurso público. Mas tem que estar no partido A, B, C, D para bom nomeado e para bom postado. E hoje não houve sindicato de ONTG na reclama, das reclamações de cadernos de exigência de greve na função pública e de exigir cumprimento de TAF, Estatuto de Funcionários Públicos. Para quem começou a entrar na função pública para vir concurso. Não tem nenhum problema de como problemas geoestratégicos, geopolítica. Não tem Portugal que tem tendência para certo partido. Não tem Senegal, outro parte tem certo partido. Não é? Ou seja, não tem um país que está dividido, não tem um povo que aquilo não fala, totalmente dividido, partido A, partido B, cá definir país. Não tem partidos políticos, o problema não tem escola na Guiné. E que tem salário para pagar 2 meses, não tem campanha que a educação funciona. Partido cana queria convencer de imprensa para discutir aquilo, para falar. Esse é o problema que tem que resolver, o problema comum do país. Mas é na guerra para cargo de deputado, guerra para pasta. Portanto, a imprensa como no problema está ali como não tem Estado. Não tem grupo de gente, aventureiros políticos que capturam Estado e, através do Estado, enriquecer em nome do povo. E mais, e que gente mais que sei é ter pensão vitalícia em nome de democracia. Para mim, é prestação ao Estado. Ou seja, você vai sentir alguém que presta mau serviço ao país e acaba isso é dar prêmio. Não faz sentido. Quem presta mau serviço ao alguém ser político e vai servir o país. Mas, em concreto, o país que tem nada. Mas que alguém aceita ter uma pensão vitalícia. Portanto, esse que não precisa discutir no país para que dinheiro que estão ganhando no Parlamento ou que faz 12 mandatos é ter pensão vitalícia. Que dinheiro que a gente vai fazer mandato na presidência vai ter pensão vitalícia. Para que dinheiro investir na educação, para investir na saúde, para investir na infraestrutura para o país poder começar. E preciso o povo guinense tem que unir para lutar para a defesa do interesse nacional. Não lista de guerra para o partido A, partido B, partido C. Para o partido A, que interesse que cada um quer defender. E a nós, enquanto cidadãos comum, não quer juntar a mão para falar como a Guiné, você precisa não começar uma vez por toda. Não para definir Jomafo, não para definir Domingo, não para definir Brema Camará, não junta para o país, para que está em causa. Porque a outra Guiné-Bissau, tudo que tem ala. Tem dentro da família, tem divisão. Mas para mim, para mim, minha ponto de vista é como e falta uma coisa fundamental para o país, que é que o país chega, né? Que é que o país chega ali. O país chega ali para mim é como própria educação para a cidadania que existe. Educação para a cidadania que existe na Guiné. Ninguém quer saber como que se deveres, que se direitos basilares num país. Portanto, a mim pensa como que a questão é essa de como
país nunca tem um Estado, Estado da confundir pessoas, um Brema Camarão, um Domingos mais tem força que Estado, que aquele João Marcos tem mais força que Estado. Portanto, esse canal não tem que lutar por não conseguir refundar o Estado em Guiné-Bissau. E refundar o Estado em Guiné-Bissau para necessariamente definir democracia e fazer reforma profunda no Estado para não poder começar um país melhor. Porque Cabral, a Ossa, estava vivo, não pensa, e não é que fazer luta para ele. Luta fácil para não ter boa escola, bons hospitais, boa estrada. Luta fácil para não ter guerra, para guerra, que ainda tem um lugar de secretário da ANP, que ainda tem o presidente da ANP. Portanto, esse tem que ser licença do país. Gente que vai lutar, está envergonhado com o país. Gente que por conta medíocres políticos como políticos, aventureiros, para ser político, tem que resolver problema do país. É que pensa como é que tipo de faz para o país, é que meu ponto de vista como é a banalização do Estado e precisa para não começar. Senão nunca mais não campanha na terra. Muito bem, então não tem que primeira fase, não tem que devolver o Estado se puder, se respeito, se dignidade, para não poder começar a fazer alguma coisa na Guiné-Bissau. Mas botou com um tema que não nos esforça para a próxima semana, não tem que investigar sobre ela, é sempre importante, se o que tem feito, sempre tenta se sobre a matéria, depois para notícia para debate, que questão de pensão vitalícia de deputado, até questão de vencimento de deputado, de funcionários públicos na Guiné-Bissau, não tem que decidir para a próxima semana, não tem que trabalhar nisso, se não conseguir informações, tudo sobre isso, não tem que decidir para a próxima semana, para não poder tentar juntamente com o Guinta Conobino, para não tentar esclarecer que é a situação de salário do povo no mundo políticos, que na boa opinião é que está não fazer nada. Não vai para Nanduco. Mishiba também dá o tempo só para fazer a observação também, mas Mishiba só para orientar no sentido que Henrique não falava, não? Que questão de como e que tem quase que tem o povo está completamente dividido, políticos estão na fazer que a agenda política mais ou menos se jogo e a nós não acaba para entrar naquele jogo e Mangarbiaça está vira contra nós para ver como a hora que nós entramos não defender ou pensa como aquilo não falava nessa intervenção inicial é que está acontecendo não acaba na final a nós que está fica com um ano nulo sem ano canulo, aqueles que passam ainda passa sem qualquer tipo de reconhecimento em relação a isso, a nós que estamos morrendo no hospital, a nós que está que carros bem naquela estrada fogo tiro, então Mangarbias e que é que não apontava em relação a isso, que é que tem que fazer, que a nós não tem que fazer, nem perspectiva de como e que tem ninguém que não vem fazendo, só uma que falei inicialmente, a nós que achamos no momento como não é oprimido por um regime, não luta contra ele. Nem momento, nós estamos massacrados por não irmãos políticos, o que é que não tem que fazer? O que é que pode fazer na Duque para não poder ser de situação? E para falar de gente que não acompanhar, é a pergunta que eu vou fazer, uma pergunta muito interessante de como há pouco tempo me faço candidatura para começar a doutoramento na área de antropologia política relacionada com a África. Numa das questões que eu coloco lá, exatamente essa que eu acabo de papel gosto. E muito interessante é a questão ali. Mas a mim isso só mostra a gente de como prosperidade social, quer dizer, desenvolvimento social, e que por ser imposto a nenhum povo. E jamais. Agora, um regime ditatorial, por ser imposto a um povo. Um regime democrático jamais também que por ser imposto a um povo. E depende de circunstâncias ou como um povo se está preparado ou é que está preparado. Mas qualquer povo no mundo está preparado para é governado para maus governantes, para bons governantes. Agora, e depende de como é que ele está. Se não pensa como, não terá na diante de como, é gente que se não governa os, é ter interesse de governar no país, vai ser um país próspero, não é verdade. Por quê? É muito mais fácil governar um Estado que tem instituições extrativas, políticas extrativas e econômicas extrativas ao mesmo tempo. É tipo de instituições que está fazendo. Instituições que estão a serviço de partido, de personalidade. Aquilo que não está na Guiné.
E aquele tipo de instituições que não tem na Guiné, instituições políticas e econômicas extrativas. E até extrai recursos simplesmente para governantes de momento, aqueles que estão a poder, e que para a sociedade em geral. Agora, para você ter um outro país, chamar país em si, estar, chama que Henrique na papel, você precisa ter instituições inclusivas, políticas, econômicas. Onde é que a concorrência tem que ter? Para ocupar um cargo, tem que ocupar, para ver de bom mérito. E que para ver com uma boa sobrinha de fulano, ou a boa partida A, que ocupa aquele cargo. Não tem um Estado com instituições, um papel para um curso de como projeto que não tem, entrega na universidade, até amanhã volta de 11 horas, quem dia vai debater aquele projeto que professores lá da universidade, porque é chamam de como tem que vai defender aquele projeto perante juros que compõe e tem que explicar o que põe inclui aquele tema. E simplesmente é o seguinte, nesse momento, para que nessa ideia fazem de que nós estamos nela, não precisa de um Estado com poder político centralizado. E que a partir que tem que decidir para não Estado. E Estado em si, através de si instituições que eles estão a serviço de Estado, e cada partido que tem que tomar decisões de acordo com normas que não tem no nosso país. Mas que lá, e que é a democracia que não vive. Democracia que o povo grego está tendo na natureza era uma democracia direta, onde que pouca gente está participando. É democracia que não vive, é como na Inglaterra aqui, é democracia representativa. Mas hoje é como na Inglaterra. Pobres cata vota, quem que está na escola cata vota na mesma. E voto era segredo, mulheres cata vota. Portanto, se a nossa hoje não tem, é gente que não tem no nosso país, na sua maioria que está vota, é que acompanha que não passa, é muito mais fácil não continuar com aquelas instituições que não têm, que serem instituições extrativas que existem simplesmente. Mas é instituições que como não governantes atuais, ou de passar que inventa instituições é uma herança colonial. Por quê? Quem que estava na Guiné, estava lá a governar em função do povo guineense na altura, poder colonial, ou Estado colonial. Isto não governa em função desse país. Aqueles que tomam Estado depois, mais tarde, como que Henrique explica, através de década 80, a partir de década 80, o que é fazer? É recuperar aquelas instituições que estão em função do homem guineense, estão em função de uma pessoa ou de um grupo. Não vai para a democracia, simplesmente, sem ter um país preparado para a democracia, é continuar com aquelas instituições, não organizar eleições, porque a nossa que não ganha. Se não ganha, o Estado não está a nosso serviço e a serviço do povo guineense. Muito bem. Olha, tempo bem com nós, não tem ainda manga ainda que não vi no momento, mas tempo bem a mim não fala de uma certa forma. Nada voz em último minuto para fazer uma observação final. Não tem ainda manga ainda que não vi no debate, está não por continuar, mas amanhã manga nós não vai trabalhar na Holanda cedo, então não tem que caminhar para o final para não poder fichar o programa. Mas falei que não vi mesmo, muito obrigado por maneira que vou continuar conosco. Nada vou só mesmo 1 minuto a cada um. A Henrique, depois para o Nanduco também, só para não poder encerrar, vou estar livre na boa observação, só para não poder fichar. Agora esteja conosco. E sabe, penso na coisa, havia a bateria pouca vez também. Bom, que eu nas últimas palavras desse Jumbai e não é para o governo de Guiné-Bissau que está em função, tem momento de Aristides Gomes, de como enquanto que tem novo governo, o país tem que continuar a funcionar de forma para as instituições funcionar. Não tem nenhum problema grave que não passa na função pública, que tem greve, que decretaram, até hoje, o primeiro-ministro, que chamar sindicato, sentar aqui na mesa, pode dizer que tem que ser soluções de um problema do país. Não tem problema de Arus, o primeiro-ministro vai ter reunião com o ministro do Ministério do Interior. Minha pergunta, o que é mais importante no momento para funcionários públicos pagados, para greve na função pública desmarcado, ou dividir a Rússia para militares como é na notícia. Portanto,
nunca por conta não tem um grupo de guintes que está a serviço do seu bolso, conta não põe vida do país está em causa. O país fica quase 2 meses sem salários, mas não é partidos políticos esbanjar dinheiro na campanha eleitoral. E até hoje, que não falamos nunca tem Estado, não tem Tribunal de Contas que tem a competência de pedir contas a partido ou depois das eleições para contar nem que seja dinheiro. Zero. Portanto, a mim não pensa como não falta pele como o país e precisa para não começar. Para finalizar, na prática, apreço a tudo que traduz de Guiné-Bissau, a todos os estudantes de Guiné-Bissau que estão a estudar para ver como para ver que medíocres políticos, para ver que a PGC, então é PRS não fala como é governo PIC, não, é governo, eles tudo estão lá. Está lá PRS, está lá PC, está lá MADEM, está lá PND, está lá União para o governo. Portanto, ele é tudo responsável como o país está conduzido assim. Ele é responsável para a greve, ele é responsável para a greve na função pública, ele é responsável para a falta de escola de alunos. Portanto, é políticos, tudo farinha do mesmo saco. Obrigado. Muito obrigado. Mestre Naduk, eu tenho um minuto de boa observação final. Isto tema livre. E para falar guineense de como e tem uma notícia que vai na editar de como e houve pedido de parte do primeiro-ministro de demissão do ministro da Administração Interna e do ministro da Agricultura. A nós não defendemos sério de como se Guiné era bom estar até aqueles ministros a dir piuba eles próprios dividem pedir para demissão desde aquele dia. O ministro da Administração Interna e na série última que pediu demissão por uma razão simples e que cumpre esse papel e que foi capaz de explicar a razão pela qual a polícia se envolve naquele caso, quem que autoriza. Simplesmente para BDS e depois se lugar à disposição. Mas esse é o caso. E nomear lá não para demitir, porque alguém que nomear lá é presidente da República e que é o governo que colhe ele. E esse está mostrando como não está na vida num país onde a Constituição fala como o governo que tem esse, mas o presidente da República está acabando de vir com se estar maior. Sim, procurador-geral é ele que está cuidando, mas aquilo tudo e quem que está propõe? Não, o governo que cabe. Claramente na nossa Constituição, presidentes de repúblicas de Guiné e que atual simplesmente. Tudo que outros presidentes é violar a Constituição, até hoje é continuar a violar, é presidente atual continua a violar. A minha acha como ele can chegar de demitir que ministros simplesmente para ver como eles se aliados. E outra coisa, questão de salário. E muito mal tem um país, mesmo que boca desenvolve, mas gente que não trabalha tem direito de receber esse salário, de ser família, de dar documento. Enquanto não can pagar salário, nem se pouco, não está não por a gente para corrupção. Porque precisa de dar essa família documento. E a última coisa que não me está falando, e houve uma vergonha durante a semana, e que conferência ou que houve entre o primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna. Ele está fazendo. E tem outro fórum que iria fazer. Esse está mostrando como não está perante falta de sentido. Tá? E, portanto, é que não pode falar, não, gente, não é irmãos que não acompanham, no país está completamente. Não a gente não fala como Guiné está com falta de homens, não. Guiné está com falta de políticos ativos neste momento. Falta de homem, não, porque questão de falta de homem. Se o Mississippi Guiné está falta de homem, tenta fazer aliança com o país vizinho para invadir Guiné, não olha como a Guiné tem, não. Esse não me estou falando, gente. Esse não fala, me estou falando, não é irmãos que não acompanham. Muito bem. Olha, a mim se fala a voz, e a Nica está ali também, mas igualmente para muito obrigado pelo prestígio que você dá espaço para trabalho, a voz tudo que está na voz de doutorado, mestrado, um estudei aqui na faculdade, mas está notado a forma também que você trabalha, você investiga, para chegar no programa que alguma substância, para ver como se contrabocar fazer aquilo diariamente, bom curso de faculdade completamente diferente, com vários temas que estão debatidos. Então é bom exercício de tentar se esse tema, de tentar aprender sobre o tema, a buscar não papel com o Nanduque e falar com
e começar a chegar para ver como vai imprimir documento ali para debate. Henrique também sempre bota sempre preparado. Muito obrigado por vir dentro, assim de mesmo como gente que não ouviu está acompanhando, a nós não tem manga de gente que não ouviu. Grande Armando quando estava conosco, a estava muito interativo, mas maneira que me fica a missão que está acompanhando manga de coisas assim. Tinha o Maurício que um homem guinense que tem manga de história com os manga de coisas de visão, um homem muito lúcido também em relação a Guiné-Bissau. Está conosco desde o início de agora acompanhando. Não tem manga de gente, não tem Elizabeth na Coelho, que está na interagir manga de tempo ali. Mas falei, nunca por falar tudo, ainda não tem Vladimir Silva, não tem Ricardo Nancassa, manga de gente que está ali conosco, que não podia de maneira momento, mas me fala também do fundo do coração, muito obrigado pela participação. É espaço que o Rádio Bantaba queria ali. E uma voz que não tem que dar, que não tem que ter, não tem que discutir. E acha como na do que não falava bocado, não tem que refundar Estado, não pensa tão como não tem que, antes de não chegar lá, não tem que partir num debate. Acho que é espaço do debate. Não tem que debater, não tem que dizer com outro, não chamar outro nome, depois não pedir desculpa, mas e tem que ser o mesmo, não tem que parecer. Por isso, nesse espaço, no outro espaço também que existe, não tem Armando Conteli também, que tem estado a fazer trabalho já há um bom tempo. Por isso, não tem que juntar nós guinenses, não pensa sobre Guiné-Bissau, não debate, não discute, mas depois do debate não tem que lá não fazer alguma coisa, pois não fica só no debate e que tem Por isso, muito obrigado. Próxima semana, nós vimos com temas estruturantes mesmo da nossa sociedade, né, e tocaram dos temas que não nem trabalhar durante a semana depois para notícia. Mas a voz também que está ali, vou poder deixar no comentário, para ver vídeo no conteúdo. Vou poder deixar comentário, depois também botar esse tema que eu acho como é importante para nós debater. Durante a semana não publica temas para nós debater, mas eu acho que tem um outro tema que é importante para nós debater, não notícia. E tem alguém que falava com para nós debater a questão de dupla nacional, mas não pensa sobre aquela notícia para a semana. Por isso, muito obrigado mesmo do fundo do coração, muito obrigado a Mari que nos assistiu e na sustentando não me falar também muito obrigado por Manequina e estar conosco. Por isso, não cana prolongar mais hora para ela, não que tenho que perder mais tempo. Isso, não falamos muito obrigado por estar conosco. Próxima semana nós estaremos mais para não poder debater sobre a questão na terra. Obrigado, Henrique, obrigado, Nadu. Ali na descrição de aquilo também que faz esforço para estar conosco, mas a internet de Guiné está permitindo.